Na zona de entrevistas rápidas, o treinador lembrou que há jogadores fundamentais que ainda estão no Mundial. Além disso, diz que o Benfica quer reforçar a equipa em posições em que claramente precisa de reforços e garante que essas contratações vão acontecer. Lamenta ainda que a chegada dos reforços não esteja a acontecer tão rápido como no Benfica gostariam. Ainda assim, sobre a derrota por 2-1 frente ao Flamengo, o treinador do Benfica considera que foi um bom teste para a equipa. Questionado sobre uma eventual má impressão junto dos adeptos, Marco Silva responde que os adeptos têm de ficar satisfeitos com o Benfica no final de maio. Acrescenta que é preciso que muita gente tenha calma. Já em relação ao interesse em João Palhinha, Marco Silva diz que não fala sobre os jogadores que não são do Benfica. Daqui a pouco já vamos falar deste eventual reforço que pode chegar ao Clube da Luz nos próximos dias. Mas, Mário Figueiredo, no fundo, Marco Silva diz aos jogadores, e passa esta mensagem, e também aos adeptos, que é preciso ter calma, que o importante é no final de maio. Mas como é que os adeptos reagem a um técnico que diz que é preciso ter calma depois de uma derrota? Este foi o primeiro jogo aberto. Foi o primeiro jogo em que os adeptos puderam ver a equipa do Benfica. É um jogo ainda que se nota que o plantel ainda não está. O Benfica ainda tem 5 jogadores ou 6 no Mundial que ainda não apareceram. Portanto, são jogadores, por estarem no Mundial, porque são jogadores bons e que vão entrar na equipa. Aqui a questão é que a mensagem que ele dá, não me choca a derrota, a forma como o Benfica jogou, a forma como encarou o jogo, se calhar, preocupa-me mais do que o resultado. Mas de resto temos uma equipa que, mesmo assim, conseguiu a determinada altura equilibrar o jogo, através de Prestiani, que não vai poder jogar. Há aqui a questão de Sudakov atrás do ponta de lança. Eu vi o Sudakov do ano passado, a não trazer nada de novo, a andar ali de certa forma até arrastar-se, e portanto não vi nada, e portanto isso aí pode ser um problema. Portanto, vai ter que haver aqui uma mudança. Depois, é certo que Sheldrup está em grande na Noruega. Quando chegar, provavelmente vai ocupar uma das alas, se não for vendido. Agora, aqui um problema também, sabes qual é? É que não é só as posições que ele quer ver reforçadas. As que já foram reforçadas, nota-se que há qualquer coisa que está mal. Centrais, defesa. Bá, para mim, foi o melhor jogador do Benfica, muito ativo. É ele que sofre a falta do penalti, muito seguro a defender, mas depois o Benfica sofre 2 golos quase da mesma forma. Cruzamentos. No primeiro, acho que o Lenglet podia ter feito um pouco mais. António Silva, dos dois, deixa-se antecipar aos adversários. E isso significa que há ali um problema central, um problema da defesa. E aí estamos a falar do reforço. Kaminski entra já numa altura em que a equipa até já estava já com várias mudanças, tem ali um toque de bola, mas não mais que isso, e portanto temos aqui perante uma situação que o Benfica precisa de reforços, o Benfica precisa efetivamente se tornar mais consistente, Marcos, nomeadamente o meio campo. Isso. É um recado para Rui Costa? É um aviso. Precisamos de reforços. É um aviso. É um aviso. Nós vimos o Marco Silva até no banco a rir-se muitas vezes e portanto não vamos, este jogo, o importante não é a derrota, é efetivamente se é um teste, se foi bem feito, se correu bem ou mal. Eu, mais do que o resultado, aquilo que eu destaco foi, perante a agressividade e aí culpa do árbitro também, do Fábio Veríssimo, que permitiu que as faltas fossem galopando, a verdade é que sentiu o Benfica com pouca agressividade, numa altura em que há um treinador novo, numa altura em que há um treinador que tem novas ideias e quer colocar a equipa a jogar. Estranhei que houvesse jogadores do Benfica que não fossem tão agressivos para acompanhar o jogo. Por isso é que eu te dizia há pouco, acho que o Benfica encarou o jogo como um teste, um jogo de treino, e o Flamengo encarou o jogo com uma maior seriedade, ou se quiser lhe chamar até com profissionalismo maior. Ou seja, José Nunes, Marco Silva justifica esta derrota frente ao Flamengo com o facto de ainda não haver reforços, de haver jogadores no Mundial. Compras essa justificação ou realmente aquilo que vimos em campo daqueles que estavam a jogar não foi o suficiente e mostraram algum cansaço? Em primeiro lugar, e ainda em relação ao jogo, aquilo que se viu foi, como disse o Mário, 2 equipas com posturas diferentes. O Benfica encarou o jogo na base de uma partida particular que evidentemente queria ganhar, até porque estava em causa um troféu, apesar de tudo, mas percebeu-se que havia uma motivação extra do lado do Flamengo que eu compagino desta forma. Em primeiro lugar, é um clube que tem muitos adeptos, há muitos brasileiros no Algarve, estavam muitos adeptos nas bancadas. É o maior número que os do Benfica, curioso. Isso motivou muito a equipa. Pois a própria questão do Prestiani, quando ele entrou, claramente se percebeu, pelos assobios que vieram dos adeptos brasileiros nas bancadas,
que se transmitiu por contágio à equipa. O Flamengo foi sempre uma equipa muito agressiva do ponto de vista competitivo, em alguns casos até terá exorbitado aqui e acolá. O Jason Newmack que o diga, mas fundamentalmente são duas equipas com andamentos completamente diferentes. Portanto, como eu disse, acho que não é o momento de valorizar este jogo pouco conseguido do Benfica, porque na verdade foi isso que aconteceu. Porquê? Para além deste contexto, há também esta apreciação que tem que ser feita. Quer dizer, este 11 do Benfica que iniciou o jogo vai ter muito poucos titulares quando enfim, o plantel estiver completo. E eu passo a elencar Trubin, enfim, não vou tecer grandes considerações, não sei o que é que o Benfica está a fazer. Ontem sofreu mais 2 golos, enfim, não poderia ter feito muito mais do que isso, mas ainda conseguiu parar 1 ou 2 chapéus que lhe tentaram fazer. No caso Bá, apareceu muito bem. Há uma grande concorrência para a lateral direita. Repara, Dedic, que é o dono da posição, Bá, que esteve um ano lesionado, e o próprio Banjaki, que foi utilizado. Sim, mas o problema é a esquerda. A esquerda Sim, já lá vou. No caso de António Silva, fica, não sabemos. Tomás Araújo está para chegar. Longley chegou e, previsivelmente, acho que, obviamente, vai ser titular. No caso de Dal, eu acho que, em função daquilo que Dal pode dar ou não, ontem não esteve nada feliz, mas não vou, obviamente, dar relevo à performance sobre o fraco do jogador sueco, do ponto de vista em que eu próprio considerei que a exibição coletiva não deve ser muito relevada em função de ser o primeiro jogo mais a sério que o Benfica faz. Mas José Neto deixou boas indicações. Eu acho que Dal vai ter de olhar para trás, porque José Neto é um jogador com um grande potencial. Depois no meio campo, Leandro Barré e Barrenetxea, o duplo pivô do 4-2-3-1 com que Marco Silva joga, não vai ser este. Repara, se vier Palhinha, será Palhinha e Aursnes. Se não vier Palhinha, será Aursnes e Rios. Acho eu. Na frente, Rafa, Sudakov, Umé, Sheldro. Em princípio, o Benfica está a fazer tudo para ele ficar, estando até na disposição de libertar Prestiani e eventualmente Luque Bacchio. Kaminski chegou, fez poucos minutos ontem. Pavlidis no extra-ataque, muito bem. Portanto, eu acho que... E depois não sabemos, como Marco Silva disse, o que é que o Benfica vai fazer no mercado. Também não sabemos que jogadores é que vai libertar. Portanto, ainda haverá muitas alterações. Há muita coisa para acontecer. Agora, reconheço que, sendo o primeiro jogo daqui a 2 semanas, frente ao St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, há que acelerar processos, porque este Benfica, com estes jogadores que se viu ontem contra um adversário muito mais rodado e que é uma equipa categorizada, claramente foi insuficiente. E o próximo teste do Benfica ainda vai ser mais exigente, na minha opinião. Ok, o Villarreal também está no princípio de pré-temporada como ao Benfica, não está como ao Flamengo. Mas é uma equipa que fez um campeonato de Espanha muito bom, é uma equipa que joga muito bem e é um teste, sem dúvida nenhuma, muito duro e difícil e exigente, e acho que isso é bom, porque é a véspera da entrada em cena frente ao St. Gallen, que o Benfica vai ter no próximo dia 17. Falaste do meio campo, vamos então abordar a questão de Palhinha, porque o reencontro com Marco Silva agrada mesmo a João Palhinha. Segundo as informações reveladas pelo Correio da Manhã, a possibilidade de jogar no Benfica e voltar a trabalhar com Marco Silva está a deixar o médio bastante entusiasmado. Este fator pode até ser preponderante na decisão de Palhinha em aceitar a proposta do Benfica. Foi com Marco Silva que o internacional português obteve o máximo rendimento nas 2 épocas no Fulham, entre 2022 e 2024. Marco Silva também está entusiasmado com a possibilidade de ver João Palhinha reforçar o Benfica, uma vez que é um dos jogadores da confiança do técnico. Que argumentos é que então tem o Benfica, Mário Figueiredo, para convencer João Palhinha? Basta ser Marco Silva, o treinador que já partilhou com ele balneário? Tem um peso muito grande a confiança que o jogador tem no treinador e que o treinador tem do jogador. Ou seja, Marco Silva vai efetivamente, provavelmente, fazer força para que Rui Costa resolva aqui esta situação, desbloqueie a contratação de Palhinha, que faça um esforço para contratar Palhinha, se ele achar que realmente falta aqui este meio campo. E aquilo que nós assistimos no jogo de ontem é que o Benfica precisa de um meio-campo mais coeso e mais forte. O Zé muito bem disse que não será este o meio-campo titular, mas a verdade é que provavelmente este vai ser o meio-campo titular no jogo com o St. Gallen. E, portanto, é necessário que venha ali alguém que traga a tal estabilidade ali para aquela zona de meio-campo.
Mas João Palhinha dificilmente ficará fechado, lá está, para esse jogo com o Sunderland, certo? Claro que sim, por isso é que Marco Silva está a arriscar com estes. E agora, o próprio Rios não será com meia dúzia de treinos que eventualmente irá jogar, não sei, não faço ideia de início, não é? Sim, agora a mim parece-me é que Palhinha, com este piscar de olho no fundo, nota-se que há qualquer coisa, o facto de Marco Silva não querer falar do tema significa que isto pode estar aqui a andar e pode estar em curso. Não há dúvida que no tal âmbito este jogo serve um pouco para isso. Repara, este jogo frente a um adversário difícil, se calhar era mais confortável para Marco Silva arranjar um adversário mais fraco, com outro ritmo competitivo, porque está efetivamente no ritmo, o Flamengo estava num ritmo competitivo superior, arranjar um adversário mais fácil, ganhar e mostrar que está tudo bem. O que Marco Silva quis fazer foi que, perante um adversário mais difícil, revelar algumas das carências que o plantel tem. Para quê? Para que Rui Costa e a sua SAD possam fazer aqui um esforço e contratar os jogadores que ele pretende. E aí, Palhinha pode ser o homem que vai ser o motor aqui desta máquina que Marco Silva está a montar. Curiosamente, tu falaste na questão do meio-campo, o José Nunes, e colocaste Auschwitz ao lado de João Palhinha. Acreditas que Richard Rios dificilmente encaixaria bem com este eventual reforço que pode estar a chegar ao Benfica? É uma boa questão aquela que colocas, Madalena, mas eu acho que para Marco Silva ou para outro qualquer treinador são problemas, ok, de opção, mas que também representam qualidade e quantidade na escolha a bom nível. Neste 4-2-3-1, se jogarem Palhinha e Auschwitz, é uma boa pergunta para fazer onde é que Rios vai jogar, porque ele joga, Marco Silva joga com dois médios com capacidade para segurar as transições defensivas quando o adversário ganha a bola, e depois três jogadores criativos nas costas do ponta de lança. O caso de Palhinha, eu acho que obviamente que era uma grande aquisição para o Benfica, independentemente do custo. Eu acho que o Benfica, para ir buscar um médio defensivo da qualidade de Palhinha, seguramente iria gastar mais do que 25 milhões, ou 20 mais 5, como se diz. Ok, é a idade, eu percebo isso muito bem, mas é um jogador que pode ser muito importante para a equipa do Benfica naquela posição. É verdade que Auschwitz estava a fazer um grande trabalho ali, mas são jogadores completamente diferentes. E talvez que Marco Silva tenha outras ideias para Auschwitz, jogando como 8, chamemos-lhe assim, ou não deixando de ser solidário do ponto de vista defensivo com o Palhinha. Palhinha é um jogador que se sente muito à vontade a toda a largura do campo, naquele movimento quase de limpa para-brisas, não é? Porque é um jogador muito potente, muito forte e muitas vezes quase que dispensa um coequipier, mas depois, se jogarem dois, como Palhinha e Auschwitz, onde é que Rios vai jogar? Quer dizer, eu acho que Marco Silva não equaciona as coisas dessa maneira e provavelmente olhará para elas como 15 a 6 titulares, e já falámos disto aqui várias vezes, que é aquilo que uma boa equipa deve ter. 15 a 6 jogadores, todos eles em condições de jogar sem qualquer problema como titular. E depois há a questão das alas. E depois há a questão do segundo avançado. Sudakov, se quer jogar ali, se Marco Silva tem essas ideias sobre Sudakov, tem que jogar muito mais do que jogou ontem, mas lá está. Não vou, mais uma vez, dar grande relevo àquilo que se passou ontem. Vamos esperar pelo próximo jogo frente ao Villarreal. Mas há jogadores, deixa-me só fazer um acrescento. Se há jogadores que tinham que mostrar ontem qualquer coisa, o Sudakov era um deles. Porquê? Mais do que os reforços. Os reforços ainda estão em adaptação. O Sudakov foi uma aposta clara de Marco Silva desde a primeira conferência de imprensa. Concordo. E ele era o jogador que tinha que mostrar ao treinador: conta comigo porque eu estou cá. E não foi isso que nós vimos. Bem, vamos acelerar agora porque ainda temos muitos temas pela frente. Vamos falar agora de Morten Hjulmand, que já fala como jogador do Atlético de Madrid. Diz que é um sonho tornado realidade, uma vez que vê o Atlético a conquistar títulos em Espanha desde pequeno. Este vídeo foi partilhado nas redes sociais. O agora jogador do Sporting acrescenta que vai tentar aprender espanhol o mais rapidamente possível, até porque assume que é muito comunicativo e que se faz ouvir em campo. Hjulmand deixa ainda uma referência ao Sporting, recorda o percurso que fez até chegar ao Atlético Madrid e sublinha que foi um privilégio ser capitão de equipa quando esteve em Alvalade. E Mário, entretanto, Luís Guilherme foi o primeiro jogador a reagir publicamente à saída de Hjulmand. Diz que vai fazer muita falta no Sporting.
Acreditas que todas as saídas que possa haver neste mercado de verão, Yulman vai ser realmente a mais difícil de colmatar? Não, não vai ser, pode não ser a mais difícil de colmatar. Nós achávamos que Gyökeres ia ser insubstituível e afinal foi. A verdade é que o Sporting tem trabalhado bem na prospecção. Um investimento de 80 milhões em médios faz com que haja pelo menos a esperança de que esta saída de Yulman e Morita possam ser colmatadas com jogadores do mesmo nível. A verdade é que às vezes há ciclos e o Sporting, desde a final da Taça frente ao Torriense, que achou que terminou um ciclo. Porquê? Porque não ganhou nada. Foi uma equipa que vinha de um bicampeonato, de uma Taça de Portugal e que não ganhou nada a seguir. E, portanto, há esta necessidade também de fazer aqui a tal mudança. E, portanto, a mudança faz parte dos jogadores. O Sporting comprou um jogador por 18 milhões de euros, ao Lecce, Yulman, mais uns objetivos, e agora vende por 40 milhões, mais 5 por objetivos. Grande negócio. Qual é que foi o benefício? Teve o benefício desportivo, que foi os títulos que ele ajudou a conquistar. Portanto, segue e o Sporting continua. E, portanto, quem vier vai ter que mostrar que está à altura de substituir. Nos clubes não há insubstituíveis. José Nunes, Yulman não é de facto insubstituível? Sim, não é insubstituível, mas é um jogador que vai deixar um grande buraco com a sua saída, porque eu entendo muito bem, aliás já falei nisso, que Frederico Varandas chegou à conclusão que estávamos na presença da mudança de um ciclo no Sporting e que era preciso fazer, enfim, alterações radicais e drásticas, mas eu acho que isso não incluiria Yulman. Yulman sai porque quer sair. O Sporting obviamente queria continuar com ele, eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Havia aquele acordo tácito entre o Presidente e o Capitão para ele ficar esta temporada que findou, mas por vontade do Sporting, Yulman continuaria. Não é exatamente o mesmo, acho eu, em relação a outros jogadores nucleares, como Trincão, como Pote, principalmente. No caso de Morita, o Sporting também, não, pelos vistos, não quis renovar contrato, e a questão de Bragança vamos ver. Portanto, eu diria que são apreciações e avaliações diferentes em relação a diferentes jogadores, muitos deles absolutamente nucleares e estruturantes nos últimos 5, 6 anos, alguns deles tricampeões, 3 vezes campeões pelo Sporting, com Ruben Amorim 2 vezes e com Rui Borges, e por isso não há dúvida nenhuma que o Sporting está-se a virar para o futuro. É possível, é provável que a equipa possa abandonar numa fase inicial, porque estamos a falar de muita gente, mais de meia equipa, e alguns deles jogadores absolutamente, enfim, nucleares, com o Yulman à frente de todos, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, é o que é, toda a gente já sabia que Yulman ia sair, e portanto o Sporting tem que se virar para a frente. O Sporting contratou muito bem. Agora, jogadores qualificados e caros não significa que apresentem rendimento imediato. É contra isso que Rui Borges vai ter que lutar e vai ter que trabalhar muito bem o início de época, porque, como disse o Mário, o Sporting começou mal a temporada com a derrota frente ao Benfica na Supertaça e terminou pior com o desaire absolutamente surpreendente a todos os títulos na Taça de Portugal, na final, frente ao Torriense. Vamos falar ainda do Futebol Clube do Porto, porque o Benfica não foi o único a ter um deslize. O Futebol Clube do Porto empatou a 1 com os escoceses do Hibernian no primeiro jogo de treino da pré-época. Segundo informou o Futebol Clube do Porto, através do site, a equipa de Francesco Farioli não conseguiu vencer porque teve 3 golos anulados, uma bola à barra e outra no poste. O único gol da equipa portista foi marcado por Borja Sainz, depois de uma assistência de Gabri Veiga. Portanto, Pedro Sousa, aliás, José Nunes, estava a pensar que depois também temos novas informações para dar, mas vai ser no programa da tarde, fica prometido. Mas, José Nunes, vamos falar da questão do Futebol Clube do Porto e da forma como também não conseguiu conquistar uma vitória neste primeiro jogo de treino. Sim, mas vamos ver, se eu não relevo aquilo que se passou com o Benfica, não posso relevar aquilo que aconteceu com o Porto, evidentemente. Por outro lado, é um jogo diferente. O Hibernian é uma equipa comparada com o Flamengo, provavelmente com maior nível de acessibilidade, é verdade. Mas é verdade que o Porto teve montes de oportunidades para marcar e até fez os 3 golos que não valeram, além de 2 bolas nos ferros. Mas, na verdade, foi 1-1. Agora, tu olhas para a equipa do Porto que jogou e percebes que está muito mais próxima da equipa titular. Alberto Costa, Dan Narek, Kivior, Francisco Moura, Paulo Rosário, Froholt, Gabri Veiga, PP, Borja Sainz, ponta de lança André Silva, que está a entrar muito bem, e também
já se percebeu que enquanto não chegar Samu, é mesmo ele que vai jogar. Enfim, é uma equipa que está mais estruturada, que fez menos alterações, porventura também menos jogadores ao serviço das seleções em mundiais e, portanto, digamos que podia ter ganho, mas não ganhou, empatou e também não valoriza. Mário Figueiredo, mas o Futebol Clube do Porto justificou tudo. 3 gols anulados, uma bola na barra, outra no poste. É como estava a rir, estava à espera do comunicado de André Vilas Boas a contestar a arbitragem. Eu estava à espera do jogo que a Madalena te chamasse Vitor Pinto. Estava à espera. Isto hoje Mas eu estava, devem estar todos a pensar em mim. Eu realmente estava à espera que houvesse já um comunicado do André Vilas Boas a contestar. A verdade é que o Futebol Clube do Porto pode ter tido um fluxo ofensivo, mas se os gols forem fora de jogo, não interessa ter sido 3 anulados. Isto quiseram mostrar que houve ali um fluxo ofensivo maior e que a equipa não conseguiu. E, portanto, enquanto não houver comunicado de André Vilas Boas, vamos acreditar que foi um bom teste e também concordo com o Zé. Estes jogos para a época é para os jogadores subirem os seus níveis, começarem-se a concentrar para aquilo que aí vem e não há dúvida nenhuma. 3 golos foram anulados. As bolas no poste, olha, é o azar dos treinadores, é entre a bola que entra e bate no poste e sai e a que bate no poste e entra faz toda a diferença no céu. Também podia ter empatado no fim, não é? O Prestani também podia ter feito um golo com uma bola no poste.